Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 159, com Fabienne Gutan. A Fabienne é atleta master, palestrante e escritora. Desde a infância, a Fabienne praticou inúmeros esportes, de pesca submarina a remo e vela, a atletismo e natação. E a natação, em especial, ela pratica diariamente desde os 19 anos de idade e tornou-se super campeã em diversas competições nacionais e internacionais, incluindo um título mundial no Masters Game nos 100 metros livres. Ela está entre as 10 melhores atletas masters no mundo pela Federação Internacional de Esportes Aquáticos, a FINA. Em maio de 2025, ela completará 70 anos de idade e fará o desafio 70 em 7, que consiste em nadar no mar durante 7 dias seguidos, 10 quilômetros por dia. Fabienne Gutan, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Tá Obrigada, correta essa minha Paulo. apresentação, essa minha abertura? Sim, corretíssimo. Obrigada, Paulo, por ter me convidado. É um prazer. Fabiane, seja muito bem-vinda novamente ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. E eu que agradeço por você aceitar o meu convite. Para começar a nossa Imagina. conversa, Fabiane, eu gostaria de saber de onde você está falando. Estou falando de Campinas. Eu moro em Campinas há 6 anos. Adotei a cidade, porque eu gosto demais dela. Ei, Campinas. E, Fabiane, uma pergunta: você, como uma nadadora, já nadou hoje? Como é que é? Como é que foi seu treino hoje? O que você pode contar um pouquinho da sua Bom, natação? eu tenho desde fevereiro do ano passado, eu tenho treinado bastante, é, por causa do desafio, né? Então, é um desafio difícil. Vou tentar explicar. Segundo os pesquisadores acadêmicos da França, porque infelizmente aqui no Brasil as pesquisas a respeito dos atletas masters ainda está engatinhando, né? E essa é uma das minhas bandeiras com o meu trabalho que eu desenvolvo há 3 anos em esporte, saúde e longevidade. Então, segundo esses pesquisadores, eu tenho até um livro de um deles aqui, a, a recuperação das pessoas cai tantos por cento a cada 10 anos. Então, quando você chega nos 50 anos, você consegue fazer um esforço grande. Porém, a tua recuperação, você vai precisar de muito mais tempo para se recuperar. Aquela coisa assim, falar assim, ah, nossa, eu ia nas festas, ficava a noite inteira aí, tomava uma ducha, ia para o trabalho. Ai, depois de um tempo você não faz mais isso, né? Então, o grande X da questão é a recuperação durante esses 7 dias, de um dia para o outro, né? Então, para isso, eu tive que estudar bastante esse problema, focar nele, né? Uhum. E ter um treino consistente durante um ano, né? Então, eu treino mais ou menos 5 quilômetros por dia, 6 vezes por semana. E 3 vezes por semana musculação. O que que nós, para recuperação, na minha idade, sobretudo, o mais importante são vários fatores, né? Primeiro, uma excelente alimentação, que eu nunca tive problema com isso. Treino, né, consistente, uma ótima noite de sono,
que com a nossa idade começa a ficar bem complicada, né? Essa ótima noite de sono, e descanso, tá? Então, nós fomos reparando com o correr do tempo, eu fui fazendo simulados, né? Então, eu fiz um simulado de um dia, 10 quilômetros. Aí eu comecei a perceber quanto tempo eu precisava no dia seguinte para me sentir apta a tocar a vida, né? Aí depois fiz simulado de 2 dias seguidos, 10 quilômetros por dia. Depois, 3 dias seguidos, 10 quilômetros por dia. Bom, aí eu cheguei à conclusão que a minha recuperação, ela demanda para eu continuar, por exemplo, dando minhas aulas e trabalhando e numa boa, sem me sentir extenuada, né? Uhum. São de 4 a 6 horas. Então, depois que eu nado, por exemplo, ó, hoje eu nadei, cheguei aqui em casa praticamente 1h30, né? E não descansei. Estou Uhum. aqui conversando com você, né? E eu estou bem. Então, essa recuperação de 4 a 6 horas, ela me dá depois um espaço ainda maior para quando eu for. Eu deito cedo, eu durmo cedo, eu durmo para conseguir dormir bem. Eles falam que a gente tem que evitar o café 9 horas antes da hora que você vai dormir, né? Então, eu, a partir das 3 horas da tarde, eu não tomo mais café. Ok. Tem que dormir cedo, todo dia o mesmo horário, e interromper um pouco a ingestão de líquido a partir das 6 horas da tarde, né? Para evitar de levantar à noite, Tá. né? Porque depois a gente levanta e não dorme mais, fica que nem uma coruja, né? Então, essas práticas, eu tive que prestar atenção nelas, né? Para conseguir, é, digamos, fazer com que essa recuperação ela fosse não tão difícil, né? Perfeito. Então, por exemplo, geralmente, quando eu chego do treino, eu durmo uns 40 minutos, sabe? Eu descanso mesmo. Aí eu levanto, eu almoço, faço minhas coisas e volto para mais uma siesta, mais uns 40 minutos. Também não pode ultrapassar isso, senão atrapalha o sono à noite. Porque é aquela É exaustão, assim, né, Fabiane? É aquela exaustão que é muscular, é do corpo é, é, assim, é como a nossa bateria, ela precisa de é, isso, recarregar. E não precisa recarregar tanto, assim, é um recarregamento para você continuar isso, ativa, né? isso. E tem também, que é muito importante, o treino mental. Porque quando eu fiz o simulado eu fiz na piscina de 50 metros, eu fiz o simulado lá no Clube Cultura, já ajuda muito, porque em vez de dar 400 viradas, eu só vou dar 200, né? Se eu parar para tomar suplemento e tal, então são 195 viradas só. Já ajuda do que as É, 395, entendeu? é, Porque fazer a virada cansa. E aí, nadar em piscina é uma coisa muito monótona. 10 quilômetros na piscina é muito chato, muito monótono. Mas isso treina a tua parte mental. E eu comecei a reparar que a cabeça da gente realmente comanda. Aí a cabeça ela começa a mandar mensagens, né? Ai, essa touca tá apertando. Ai, esse óculos não tá legal. Ai, o maiô tá machucando. Ai, eu não passei. Ai, eu não passei anti-atrito. Ai, nossa, que
fome que eu tô, sabe? O Aham. corpo, ele começa a mandar mensagem para você parar, né? Então, você tem que falar assim, não, à toa que eu troco, boto uma de pano, na hora que eu for tomar lá o meu suplemento. Fome, eu levo um pedacinho de batata doce, como a batatinha doce, sabe? E afogo o resto. Então, você tem que falar para a tua cabeça, ó, aqui quem manda sou eu, né? Você não venha com nhenhenhé, porque um mimimi, porque não vai. Viu? Isso não vai me parar, né? Porque no mar, eu já nadei muito no mar, né? Vivi muito no mar. É uma coisa menos monótona, sabe? Porque você está primeiro num espaço completamente aberto. Você tem todas as variáveis da natureza que fazem com que você não fique aquela coisa, sabe, da piscina, tudo parado, né? Você tem o quesito, assim, sempre, por exemplo, você tem que ter a tua percepção muito afinada, então você tem que sentir que você entrou numa correnteza, você tem que sair dela, você tem que sentir que a temperatura da água ali mudou, então seria o caso talvez de botar um traje. É, o mar está mudando, então está tendo onda, então você tem que analisar de onde vem essa onda, de onde vem o vento. Então você tem essas variáveis que fazem com que a coisa não seja, sabe, tão monótona, Perfeito. né? Então, e também para minha cabeça, eu defini com o Rafael, que mora lá em Ubatuba, e ele é um rapaz maravilhoso, ele está organizando eventos lá em Ubatuba de longa distância, né? Chama LDU, Longa Distância Ubatuba. E ele traçou um pouco das. Porque eu falei, eu não quero nadar sempre na mesma praia, porque também para a cabeça também não é legal. Uhum. E aí, o meu irmão que vai pilotar o barco, porque meu irmão é capitão, eu Ah, falei para o meu irmão: olha, tem que ser assim, ó, tem que botar o GPS, ir 5 e voltar 5. Porque daí, quando eu bato lá no 5, eu falo assim: agora é só voltar 5. é, mas bem bolado, hein? Bem pensado, né? E aí Então, o meu treinador, que é o Samir Barel, não sei se você o conhece, né? Ele é muito famoso, ele é um cara, é uma pessoa assim, maravilhosa e um baita de um profissional. Eu sugeri a ele que, se por um acaso eu quero sempre começar muito cedo, eu quero 15 para 6 já está dentro d'água, né? Eu levo mais um. Eu tive que aprender a nadar devagar, porque eu sempre fui velocista. hum, As minhas provas em piscina eram de 50, 100, né? não é à toa que você foi campeã mundial, né, Fabienne? Aí, quando o Samir falou assim, caramba, você está pensando que você vai fazer o quê? Você vai nadar 10 quilômetros desse jeito? É. Aí eu comecei a ver que realmente são dois esportes diferentes, né? Um cara que faz uma maratona de 42, ele não treina que nem um cara que faz 100 metros rasos. Você concorda? Então, eu tive que me conscientizar disso, falar, nossa, eu tenho que nadar devagar. Mas como eu sempre fui automatizada na velocidade, com ciclo de braçada, pernada e tal, eu tive que fazer um trabalho realmente de conscientização, sabe? De que eu tinha que nadar devagar. Até porque eu tenho que nadar devagar, porque são 7 dias, Exatamente. né? Então Exatamente. eu tenho que chegar no sétimo dia. Se Tem que eu chegar nadar no quilômetro forte, 69, né? No é, 60 lá, né? se eu chegar no primeiro dia muito forte, no segundo eu não vou estar com a recuperação que a gente manejou, né? Isso. Então eu tenho que
maneirar mesmo, né? Eu tenho que. Então, eu estou fazendo uma média, assim, na piscina de 3 horas. Esse último simulado eu fiz o primeiro dia 3h16, o segundo dia eu fiz 3h10 e o terceiro dia eu fiz 3h06. Né? O Samir ficou todo feliz porque eu fiz um, um regressivo. Né? Mas eu acredito que no mar, apesar da flutuabilidade que é melhor, né, e Uhum. fica mais fácil de nadar, você sempre tem onda, você sempre tem correnteza, você sempre tem vento, né? A Sim. água salgada também é um quesito que atrapalha, né? Desidrata, Então né? tem que passar bastante produto para não assar, né? Tá. É, Hum. é, tem sol, né? E com água salgada. A água salgada, eu não sei se você sabe, mas essas pessoas ultramaratonistas que ficam muitas horas na água, a pele, ela absorve a água e a pessoa incha, ela incha de tanta água, né? E depois ela precisa de uns dias para o corpo expelir essa água e voltar ao normal. E como o sal, ele também dá muita irritação, né? Queima as roupas, onde tem o atrito, vai queimando. E é uma dor insuportável, sabe? É pior que queimadura mesmo. É Nossa. horrível. Então tem que passar bastante antiatrito. E você, na água, né? Você sabe que você que nada, a água entra na boca o tempo todo, né? E a língua também incha. Só. E Olha. aí você começa também a ter aftas muito doloridas. Então, para isso, falei com várias pessoas e não quero ter esse tipo de problema. Pode ser que no primeiro dia não aconteça nada, mas já no segundo pode ser que comece a irritar. Tá. Então, a gente tem que fazer bochecho com óleo de coco, Tá. né? E, e aí, eu nadando, começando cedinho. Então, se eu começar às 6, no máximo 9h30, eu acabei, vou para o hotel, tiro aquela soneca. Aí Hum. é período de engorda, sabe? Come, dorme, dorme, come, come, dorme. Sabe E como é que entra é? nesse ciclo de recuperação que você vai Isso, já tá se isso. adaptando, né? Se É. ajeitando para. Ô, Fabienne, eu recebi uma pergunta aqui enviada Sim, por uma atleta super sim. maratonista aquática que mandou uma pergunta especialmente para você. Quer Ai, que ver? legal. Eu vou compartilhar aqui a tela aqui, ó. Que aí a gente vai papeando, mas é Quem uma é? pessoa. Ah, surpresa! Aqui, ó, surpresa! Vamos ver quem é aqui, ó. Ah, não. Ai, que Olha linda! lá, ó. Ela fez uma pergunta, a Leca, Alessandra Penariol Melo. Aleca, linda! Fabi, primeiro queria dizer que você é uma grande nadadora, que eu admiro muito, uma inspiração para mim e para tantos outros nadadores esportivos. Imagina, olha você falando isso Queria de saber mim, uma como curiosidade que assim? eu tenho, como é que a natação entrou na sua vida e se você já fez algum outro esporte ou se for só a natação. Um beijo. Claro, beijo. Aí, É, a natação, na realidade, ela entrou na minha vida tardiamente. Por quê? O meu pai foi um dos precursores da pesca submarina aqui no Brasil. Então, eu, desde os 3 anos de idade, eu ia para São Sebastião todos os finais de semana, feriados, férias todas. Eu nunca passei um final de semana em São Paulo, eu não sei o que é isso, sabe? Então, eu vivi no mundo sub, né? Com nadadeira, snorkel, roupa de borracha, arma, arpão, enfim.
né? E mergulhando, Uhum. pescando. Depois, logicamente, né, a gente vai crescendo e eu emergi para outros esportes, né? Então, eu tinha um veleiro, eu tive um snipe, que era todinho de madeira na época, eu tinha 7 anos e não tinha nem muita força ele não podia virar. E um dia virou e eu fiquei mais de 7 horas sem conseguir desvirar o barco, porque o mastro era de madeira, a Uau! retranca de madeira, a vela era de pano. Então, fiquei lá no meio do canal de São Sebastião e meu pai me avisou, porque ele era assim, olha, o tempo tá ruim, se você virar, eu não vou te buscar. E não foi me buscar. Então, eu fiquei assim umas 6, 7 horas Nossa, Fabiane. no barco, até Nossa. que passou uma lancha, ficou com pena, né? Viu? Eu tinha uns 12 anos, mas tinha feito um palito, né? E o cara conseguiu amarrar o veleiro e devagarzinho a gente foi carregando o veleiro até o Yacht Club, lá da Ilha Bela. Aí depois eu ganhei um catamarã, 14 pés, né? Aquele Hobby Cat. Uau! Então eu velejei muito naquilo. Mas a minha paixão mesmo, meu esporte que me deixa assim, é o esqui aquático. Ah, Então, eu esquiava bastante, né? E quando a gente ia pescar, por exemplo, em Alcatraz, Búzios, que fica atrás da Ilhabela, uma ilha, é, eu pedia para o meu pai, durante uma parte do percurso, se eu podia ir esquiando, né? E eu tinha uma canoa e eu tinha um iole, que a minha mãe gostava muito de remar também, são aqueles hum, barcos de corrida, né, com uhum. cadeirinha e tal. E em São Paulo, eu era atleta do Clube Pinheiros, eu treinava com o Pedrão, que foi o treinador do João do Pulo, e eu treinava atletismo. Eu era muito boa na corrida de 100 metros rasos e do salto em distância. O Pedrão ele me botava também para fazer salto em altura, mas eu não tinha dom para aquilo. Agora, no salto em distância, na corrida, eu era muito boa. Só que naquela época não existia assim esse conhecimento, né? E eu era apaixonada por aquilo, eu queria ter resultado e tudo, eu devia ter já uns 14, 15 anos. Então o Pedrão falava assim para mim: você vai dar 6 voltas do, da Na pista, pista né? Que ali tem do. 400 metros, né? Uhum. Eu dava 8, sabe? Tudo assim. E todo dia a gente fazia musculação saindo do treino. Né? Então, na realidade, eu tive uma lesão e tudo, mas na realidade foi um overtraining. Nós soubemos isso depois. E aí eu levei um ano para me recuperar e eu fiquei muito frustrada, sabe? Eu não tinha assim maturidade para lidar, porque eu já tinha bons tempos e tudo, e eu não tive maturidade para lidar com aquilo, com aquela frustração, né? E aí eu me voltei para natação e nunca mais parei. Comecei, comecei a nadar assim, lá no Palmeiras, lá com uma faixa de 17 anos, que eu já era velha, né, para nadar, mas também nunca mais parei. Uau! Aí eu vim a descobrir as competições Masters, né? Uhum. E adorei, achei muito legal. Tinha um ambiente assim maravilhoso. Hoje mudou um pouco, né? Eu já não gosto tanto, mas assim era sensacional, sabe? Ô Fabiane, eu fiquei curioso em saber, até para a gente registrar o nome do seu pai e da sua mãe, né? O seu pai que você falou foi uma pessoa que trouxe a pesca esportiva para o Brasil, né? Pesca É, marina. a gente pescava muito com grandes nomes, assim, por exemplo.
o Orlando Alexandre, que tinha, bom, Patrick Nylander. Nossa, era uma galera imensa, né? O Cláudio Guardabassi. Era uma multidão que vivia em casa, sabe? E eu participava ativamente disso aí tudo, né? Então, foi uma experiência, assim, sensacional, sabe? Porque tinha umas coisas, assim, muito bacanas, sabe? É, essa camaradagem dessas pessoas, desses amigos do meu pai que vinham em casa, e muitas vezes vinham, assim, de 10, 14, né? Nossa casa ficava bem em cima da praia e tal. É, ele fazia com que, quando a gente está em alto mar, a mais de 40 quilômetros da costa, e que você está num ambiente inóspito, né? Existem duas coisas muito importantes para a tua sobrevivência. A primeira é o barco e a segunda é o grupo, porque você precisa do grupo para ter certeza de sobrevida, né? Então a gente aprende desde pequenininho que a gente tem que cuidar um dos outros, ficar sempre de olho em um e o outro, né? Essa é uma lei que tem entre os pescadores submarinos. Isso aí não. É, e aí, quando junta todo mundo no barco, começa a falar, porque a garota, porque o Badejo, que não sei o quê, blá, blá, blá. Havia também, né, toda a dinâmica, né, de contar as coisas de casa, dos filhos, das mulheres, depois, tal, tal. Tinha solteiro também, então falava da namorada, né? E a gente tirava sarro, porque tinha um deles que, nossa, era uma namorada por final de semana. Então, então eu era a única menina, eu era a única mulher no meio desses todos. E eles não me viam mais como menina, eu fazia parte do mundo deles também, né? Então, essa dinâmica, o que que acontecia? Num barco, num esporte, você não consegue esconder quem você é, sobretudo num meio assim difícil, como o mar, deserto, no meio do mato, você não consegue, né? Então, na mesa, assim, entre aspas, você tinha a personalidade de cada um que era completamente exposta. E a gente aprendeu a aceitar as pessoas tais quais elas eram, né? Com os defeitos, com as qualidades. Um que tinha medo, outro que tinha, que muito pelo contrário ele Arrojado. botava, arrojado, às vezes até demais, a gente brigava com ele. O outro que, enfim, cada um tinha as suas, né? E E era um ambiente em que criava-se essa intimidade, né, que talvez eles nem tivessem em casa. Porque quando você expõe quem você é num meio como esportivo, um barco que não era grande, então era exíguo, né? Não tinha muito espaço. Você tem que aprender a dividir. E aí, então, você com essa intimidade, você adquiria cumplicidade, sabe? Você era cúmplice das histórias, da pessoa de quem essa pessoa era, né? E essa cumplicidade, ela é uma amálgama de uma amizade para sempre. Porque, na realidade, eu acho que nem minha mãe me conhecia, porque ela não ia a bordo do barco, né? Então, eu tinha uma cumplicidade com meu pai, com os amigos dele, com meu irmão, né?
que talvez eu não tivesse com a minha mãe, porque ela não participava disso. É uma dinâmica muito interessante, sabe? E, inclusive, em família, né? A dinâmica que você tem num esporte, ao praticar um esporte com o seu filho, né? Ela é completamente diferente É, de uma dinâmica sem o esporte, sabe? É uma coisa muito bacana. Eu vivi isso, eu tive esse privilégio. Então, nós tínhamos cumplicidades até das histórias que eram contadas no barco. Eu já sabia de antemão que tinha coisas que eu não devia repetir fora do barco, fica ali no barco, exatamente. sabe? E, e a dinâmica em casa era a seguinte: a gente trazia os peixes e cada um tinha a sua função. Então, um limpava o peixe, outro já botava a mesa, o outro, porque meu pai nunca aceitou. Te registrar. O meu pai era francês, chamava Louis, que não é Luiz, Gutin, Louis tá? Vuitton. Isso. A minha mãe era italiana, chamava-se Fiorella Gutin. Ah, Tudo em Fiorella casa, Vuitton. tudo nome curtinho. É. É, E dessa sua vivência, né, tão próxima do mar, né, numa rotina familiar e de amizades, frequentando a praia, tudo, aí até depois da sua vivência no atletismo, né, você chegou no atletismo a nível de competição nacional, internacional, chegou a esse estágio não, não, de não. competição? Todos os tempos que eu tinha, eles eram computados internamente. O Pedrão, ele fazia um comparativo com as meninas, as moças que já eram mais velhas que eu, porque eu tinha 14, 15 anos, né? E ele falava: Nossa, teu tempo está muito bom, a gente consegue fazer bastante coisa com isso, vamos treinar. Então, o Pedrão foi uma pessoa, um divisor de águas, sabe, na minha vida. Ele era um treinador extraordinário, sabe? Ele sabia levar a gente de uma maneira, né? Ele era confidente, pai, tio, avô, ele era tudo, sabe? Amigo. E sempre foi uma pessoa muito querida, muito. E eu, depois que eu saí de lá, eu perdi o contato. Mas sabe que engraçado? Eu nunca esqueci dele. E quando eu comecei a fazer minhas lives, foi a primeira pessoa que eu fui atrás, porque eu Ah. acho assim que os treinadores eles têm que ser valorizados, sabe? Mas o Pedrão sempre foi ele foi para 4 ou 5 Olimpíadas, ele trouxe muitas medalhas de ouro para o Brasil, ele foi um homem, assim, extraordinário, né? E finalmente eu consegui achar o Pedrão, e eu fiz uma live com ele, sabe? Foi muito emocionante. E agora eu queria até, Enquanto você eu me vai falando, ofereci, Fabiane, eu vou compartilhando aqui a tela com a audiência para mostrar sim, o seu podcast, né? Tá lá no Spotify, certo? Tem aqui. isso. Vamos localizar aqui a entrevista com o Pedrão. Vai falando aí. Você tá vendo que tem uma tela compartilhada aqui, ó. Depois disso, depois dessa live com o Pedrão, eu fiquei sabendo, eu me propus a, a escrever a história dele, sabe? Porque a esposa dele também acompanhava ele em tudo isso, então eles têm um material maravilhoso, mas o Pedrão ficou doente, sabe? E aí, bem doente. Então, ele não quis. Foi uma pena, porque acredito que seja uma história que vai ficar perdida. E eu acho lamentável. E no seu podcast, né, Fabiane, você exatamente tem essa proposta, assim como eu aqui no podcast Outra Visão, que é registrar
a história das pessoas, Isso, contadas por elas mesmas. isso. A gente, É, o eu quis fazer facilitador, assim. né? Eu não entrevistei só pessoas com grandes feitos, assim, de que foi para a Olimpíada. Eu sempre me interessei muito mais por nadadores ou outros atletas, porque eu não trabalho só com a natação, eu trabalho com todas as modalidades esportivas. São pessoas masters comuns, mas que fazem coisas assim incríveis, que fizeram extraordinárias, né? Então, por exemplo, nós temos a nossa Patrícia Brito, que mora lá em Salvador. Ela nadou 13 quilômetros de borboleta. Nossa, Ela fez uma travessia, nossa, 13 de borboleta. é, Uau! sabe? Tem gente assim realmente incrível, extraordinária. Além do que, eu tenho um programa no YouTube que chama-se O Poder do Esporte, onde eu convido as pessoas para falarem dos problemas que elas tiveram, que foram os mais variáveis, e como que o esporte resgatou essas Hum, pessoas, uhum. sabe? Então, por exemplo, é, nós tivemos uma pessoa que convidei umas 4 ou 5 mulheres, uma delas teve síndrome do pânico, tomava remédio. Aí ela começou a ver que aqueles remédios não ajudavam em nada, então ela começou a procurar uma outra solução, né? E começou a correr, e largou os remédios, e hoje ela corre e resolveu o problema dela. Há outros, por exemplo, que tiveram acidentes, como um AVC, ou um acidente de automóvel, ou mesmo um rapaz que ele é paratleta, ele é campeão é, olímpico, paraolímpico, de corrida de 400 e de 800 metros, Uhum. sabe? Em atletismo. E ele, um dia, ele estava trabalhando, ele ficou cego, assim, de uma hora para outra. Ele perdeu 90% da visão, assim, puf, como se Nossa, tivessem apagado a luz, nossa. e depois ele perdeu o restante. Então, ele conta como que o esporte ressignificou a vida dele, tá? E a ponto de depois ele tornar-se um paralímpico em corrida de atletismo, né? Tem a moça também lá eu não lembro mais qual é o Aqui você está estado, mas é do visualizando, norte. né, Fabiane? Aqui, ó, eu tô no, exatamente, né, no seu canal no YouTube aqui, né? Sim, Aqui, tá certo, né? É onde estão sim, publicadas essas entrevistas que você tá, assim como também estão lá no Spotify que eu mostrei. isso, isso. Aí eu fiz uma entrevista com o Samir também para falar do Aquamundo. Ah, tem muita gente, sabe? Corrida de montanha. O meu objetivo era também Ah, mostrar outros esportes para as pessoas. Porque, na realidade, a gente não pensa que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe nada do esporte. Primeiro, porque eu acho que não tem locutores, especialistas naquele esporte para poder explicar para a gente uhum, quais são as normas e como que aquilo funciona, uhum, né? Então, por exemplo, eu fiz várias modalidades. Eu levei o esgrima, que foi uma coisa super interessante. Então, a Patrícia acabou levando as 3 armas, né, do esgrima. Depois ela me convidou para ir lá no clube dela e tentar e sentir o que é, sabe? uhum. Praticar o esgrima, né? Então, coloquei aquela roupa super complicada, com um monte de coisa, fui descobrindo as coisas, né? E o esgrima, aí fiz também, nossa, fiz live de tudo quanto foi jeito, assim, do ponto de vista da modalidade esportiva. Mas a que me impressionou foi, você vai dar risada, foi o do, aquele
como diz, frisbee. Ah, o frisbee, sim, sim, É, tem campeonato mundial de frisbee, sim. né? E o frisbee é o único esporte onde não tem árbitro, não tem juiz. Aham. Por quê? Porque é um esporte onde a ética leva. Então, as pessoas que querem participar de um campeonato de frisbee, elas têm que passar numa prova, assim, tirar 10, né, na prova, sobre todas as normas do frisbee. Tem que conhecer a fundo o frisbee. E aí os próprios jogadores é que dizem, olha, não, fulano foi falta, porque o fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas, como eles conhecem as regras, Uhum. então eles são honestos, são, né? Eles não vão falar uma coisa que não aconteceu, Sim, né? sim. E Ô, eu achei assim o frisbee maravilhoso. é interessante mesmo. Ô, É, Fabiane, eu queria aqui focar um pouco na gente e saber de você, nessa sua trajetória, essa sua relação especial com a natação, né? É, é, praticamente 50 anos nadando com uma regularidade aí, né, diária, né? não, Mais de 50. eu não é nadando, é treinando, é bem diferente. Treinando, se preparando, se e ao longo dessa jornada, né? Você teve várias fases. Teve as fases de competição, que viajou pelo Brasil, pelo mundo. Me conta um pouquinho dessas fases, assim, a fase das competições, das travessias no, outras vivências no mar. Eu quero voltar lá um pouquinho nessa momento da competição, porque você foi campeã mundial uma prova de alta competitividade e assim. Foi no Master, né? Então, Na mas época eu não lembro mais que faixa etária eu tinha, mas também não faz tanto tempo, deve ter sido 55 mais. é um feito, né? É, E a questão foi, é, de você se preparar, de você treinar, né? Como você falou, você treinar, de você investir seu tempo, seu sim. investimento financeiro em fazer uma viagem, participar de um campeonato e tudo. Eu queria que você contasse até para a nossa audiência aqui de atletas master e fãs seus, pessoas que gostam de você e que querem saber um pouco mais dessa trajetória, um pouco dessa É, fase das competições, assim. é, Como é que foi essa época? foi muito legal, porque eu sempre fui executiva em empresas multinacionais francesas. E quando eles sabiam, né, eles ficavam sabendo que eu participava de campeonatos e que eu tinha resultados muito bons, muito expressivos, e que eu aparecia na mídia, né? Aí as empresas nas quais eu trabalhava me disseram, olha, a gente te patrocina. Então, eu tive o grande privilégio, a grande sorte de ser patrocinada pelas empresas onde eu trabalhei, sabe? Sobretudo na rede Accor, que é Sofitel, Novotel, tudo isso. Uhum. E eu fui muito privilegiada, né? Porque eu tive a oportunidade de realmente, e como era hotelaria, então eu não tinha gasto em hotelaria, né? O pessoal me. O que é Mas uma então despesa era. considerável numa viagem. Era tudo pago pela empresa, sabe? E até o uniforme, tudo, era muito legal, né? Então, eu passei praticamente uns 10, 15 anos assim, patrocinado. É, então, eu me sentia, não obrigada, mas eu me sentia motivada, né? Eu sempre fui muito competitiva na piscina, eu sempre deixei a competitividade na água, né? Nunca fui competitiva em outro lugar. E eu gosto de competição,
Eu gosto mesmo, eu tenho assim, prazer, sabe? Em ficar aquela coisa assim, pode ser a minha melhor amiga, mas ali, quando ela está na minha raia do meu lado, não, então, é um exercício que você pratica diariamente, como muita disciplina, né? Muito foco. Eu fazia planilhas. Nossa, eu cheguei a uma época assim que eu fazia planilhas no Excel, com o meu treino diário, e depois eu tinha avaliação que eu mesma fazia de mim, né? Colocava todos os tempos que eu tinha feito naquele dia, naquele Uhum. treino. E aí eu tinha avaliação, assim, por exemplo, de 0 a 10 a virada, de 0 a 10 a saída, de 0 a 10, sabe, as séries, né? É, a técnica, né? O esporte, quando você quer melhorar, não basta fazê-lo, você tem que conhecer, você tem que saber um pouco de física, inclusive, e aplicar essa física no teu movimento, porque você tem que entender o que que é um arrasto, né? Uhum. Uma torção, você tem que entender como esses movimentos, como isso altera centésimos de coisas, mas que muda, né? Sim, sim. E evita lesão, e você passa a entender o esporte de uma outra maneira, muito mais matemática, digamos, né? Porque é física aplicada, né? Aliás, eu sempre achei que os professores deveriam ensinar essa física básica para a molecada, sabe? Porque são informações que eu acho que são muito importantes para a pessoa que vai executar os movimentos. Ela tem que entender o porquê que ela tem que fazer aquele movimento daquele jeito, Aquele tá? movimento. E experimentar de outro jeito para ela aguçar a percepção, a sensibilidade dentro d'água de que o movimento um pouquinho mais torto mudou completamente o resultado do negócio, tá? É, Aquele ajuste é, fino, né? É o e eu sempre ajuste. gostei muito disso. esse- Então, eu assistia muitos vídeos, eu lia demais, sabe, sobre a natação. Eu sempre fui muito atrás das informações, né? Então, eu sempre falo, você quer evoluir? O quanto você quer evoluir, né? Se você quer evoluir só, porque Master é uma coisa legal, você não treina contra os outros, você treina contra você mesmo, né? Os seus próprios tempos. Então, você estabelece metas dentro daquilo que você já faz. E para você conseguir chegar nessa meta, você tem que entender do que você está fazendo, né? Porque eu vejo muita gente que nada todo dia e nada todo dia errado, sabe? E que não sai daquela mesmice, daquele, sabe? Ela não evolui Sim, no sim. tempinho dela, tem? Tempinho não é, eu Sim, estou sim. desmerecendo. O tempinho, assim, ela tem que é, entender o que ela tem que fazer para melhorar, nem que seja, sabe, 10 centésimos de segundos. Mas ela vai perceber que ela mudando aquele movimento, ela vai ter um deslize melhor, ela vai, sabe, ela vai ter outro resultado, né? Evita lesão, inclusive, movimento mais correto, Ô, né? Fabiane, E evita a perda de energia, porque quando você tem uma boa técnica, você não, você economiza energia. é, e,
É curioso até fazer um paralelo com, por exemplo, com a Fórmula 1, né? Que é o mínimo detalhe de um detalhezinho lá da asa, do pneu, de quanto que foi calibrado, que vai fazer toda a diferença, né? Mas eu queria, você, né? Você falou que seu pai é francês. E na França, a gente sabe que é um país cuja cultura do esporte é muito forte, né? Tudo, todas as modalidades, todos os esportes. Haja vista que a França é campeã mundial aí de várias modalidades, é exemplo de cultura esportiva para para o mundo, né? Então, assim, como é que você de uma família francesa, né, vivendo no Brasil, como é que você observa essa nossa cultura do esporte no Brasil? O que está faltando aqui na nossa cultura do esporte que a França pode Já nos faltou na ensinar? cultura do esporte. Tá faltando tudo, né? O Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, né? E o sedentarismo é considerado uma doença que traz consequências graves, né? Como diabetes, obesidade, pressão alta, uma porção de problemas que podem ser graves com o passar do tempo, né? Então, um dos meus objetivos com o trabalho que eu desenvolvo é justamente esse, tirar as pessoas do sofá, tirar as pessoas do sedentarismo. Só que, pensa bem, olha, é muito difícil você passar, por exemplo, a noção do que o teu corpo faz para nadar 5 quilômetros por dia. Só que o sedentário, como ele nunca fez nenhum tipo de movimento, ele não tem noção nenhuma do que você está falando. Então, você falar para ele que você nada 5 metros, 5.000 metros, dá na mesma. Que você corre 12 quilômetros, 20 quilômetros, ou 1 metro, porque ele nunca correu. É sempre o exemplo que eu falo, sabe? A analogia que eu faço é assim: o fulano come arroz, feijão e ovo frito. Ele só conhece isso. Qual vai ser a referência dele? Arroz, feijão e ovo frito. Para ele conhecer um sabor de uma couve-flor, ele vai ter que experimentar a couve-flor. E aí o palato dele, o paladar dele, vai anunciar um, um novo sabor, uma nova descoberta. Se ele pegar a beterraba, vai ser outra coisa. Se ele pegar o almeirão, que é amargo, vai ser outra coisa. Entende? Então, são descobertas que devem vir a partir da experiência. Porque não adianta nada eu tentar passar o que eu sinto com o que o esporte faz para o meu corpo, se essa pessoa nunca ressentiu isso. Ela não vai entender. Entende? Uhum. Por isso que é tão difícil a gente tirar as pessoas desse sedentarismo, né? E eu sempre falo agora, porque quando, por exemplo, você fala de sentimentos, né? Todo mundo sente, todo mundo sabe que é uma tristeza, uma alegria, uma frustração, né? Uma perda, todo mundo sabe, né? Mas como que você vai passar o que o teu corpo ressente? Se a pessoa que está na sua frente nunca fez, nunca viveu isso, né? Então, a primeira coisa que eu faço diante dessas pessoas é perguntar para elas o que é saúde. E as pessoas não sabem responder, sabe? Ai, saúde, saúde, né? Não sabe o que é saúde. A saúde não é uma meta, um fim. A saúde é algo que você tem que trabalhar ela diariamente. E eu vou dar outro exemplo, né? Você escova os dentes todo dia, por quê? Para evitar cárie. Você dorme para recompor a tua energia e o crescimento. E você tem que praticar esporte para renovar a sua saúde. Um corpo não foi feito para ficar parado. Ele não foi feito para isso.
Então, o esporte, ele não é mais um lazer, ele não é mais uma diversão. Ele pode ser, mas o esporte hoje é um vetor de saúde, entende? As pessoas têm que ter muita consciência disso, porque não é porque você não tem sintoma que você está com a saúde em dia, né? Uhum. É, você às vezes tem pressão alta e não sabe, você às vezes está pré-diabético e não sabe, né? Você tem que cuidar da sua saúde diariamente para fazer uma caderneta de poupança de saúde, ou seja, envelhecer melhor e mais devagar. E chegar na minha idade, aos 70 anos, onde comprovadamente, cientificamente comprovado, a partir dos 70, 75 anos, as pessoas começam a perder a autonomia. Então, quando a gente fala longevidade com qualidade de vida, o que que a gente quer dizer? Longevidade sem a perda dessa autonomia. Porque o que que adianta a pessoa viver até os 95 anos se desde os 60 está numa cadeira de rodas? Você concorda? Então, essa autonomia, ela só é dada através de uma atividade física. E o esporte, ele te dá tudo, ele dá socialização, ele te dá compenetração. Você pode muito bem, a natação é o esporte muito introspectivo, porque você está com a cara dentro d'água sozinho com você mesmo. Então, não deixa de ser uma forma de meditação, você entende? Eu acredito que é. Sabe? Então, você tem a saúde física, a saúde mental, você tem a socialização, ela te proporciona as viagens, então, o turismo, ela te proporciona nova gastronomia, novos conhecimentos, nova geografia, nova história, né? É um mundo, sabe? Tentacular. Você pode escrever sobre isso, né? Você vive histórias para contar, né? Então, você tem um enriquecimento de absolutamente tudo, né? Intelectual, físico, mental, psicológico, tudo. Porque o que de mais difícil é você tentar melhorar o que você já faz hoje, que para você tá bom, né? Você tem que tentar repetir, repetir, tentar, tentar. Então, isso te dá uma resiliência, sabe? Quando você tem um campeonato de natação que você vai fazer, um revezamento, você tem um espírito de equipe, Sim. que você treina isso, as empresas procuram isso. Pessoas que têm. Tá? Você não conhece nenhum nadador que vai largar o osso. Então, se você tem um problema na sua frente, dentro do seu escritório, você pode ter certeza que a pessoa que mais vai bater naquilo ali vai ser um esportista. Tá? Porque ele tá treinado para isso. Sim. Para você conseguir melhorar 25 centésimos de segundo numa prova de 50 metros, é extremamente difícil. Então, você tem que treinar, 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 treinar e botar a tua cabeça e o foco, né? E ter força física, mental para aquilo. A pessoa não desiste. Eu queria, assim, é uma lição, né? Assim, eu Não tô sei. muito feliz em te ouvir, né? O seu relato, porque, assim, é uma grande inspiração para mim, é uma inspiração de fato, porque são coisas que eu aplico na minha vida, no meu dia a dia. Até eu digo que eu que pratico a natação também rotineiramente, não é que eu que é uma coisa acessória na minha vida. Não, no meu caso, ir à piscina, nadar, faz parte da minha vida. Está na minha prioridade de vida, assim como dormir, escovar o dente, né? Como você falou, Sim, é prioritário.
E faz um bem danado, né? Um bem assim que só quem vivencia isso que É pode. uma. Eu sempre falo para as pessoas sedentárias, gente, vocês têm que se dar o direito de viver essa experiência e depois de um tempo vocês vão descobrir a magia que o esporte faz no seu corpo, sabe? Porque é mágico. E, Então, é só vivendo isso para saber. e, e, e viver isso nos momentos difíceis, nos momentos alegres também da nossa Nos vida, né? difíceis, melhor ainda, né? Você Exatamente. deixa o estresse. Olha, eu não conheço nenhum nadador estressado. Não Você sabe que eu conheço. tenho um colega no meu clube, aqui em Belo Horizonte, é o Brito, tem 85 anos. Ele nada desde menino. Ele é um grande menino ainda nadando e ele advogou durante 50 anos. Ele falava que ele escrevia todas as petições e tudo antes de manhã na piscina. Ele já escrevia tudo. Ah, eu vou ter que fazer isso, É, daquilo. Ele chegava no escritório e só colocava no inclusive, papel. a capacidade de concentração que um atleta tem é muito grande, sabe? Então, você tem, durante o tempo que você está treinando e tudo, você consegue realmente. Porque o que você, no treino, o que que o treino exige? Foco. Você tem que ter concentração em todos os seus movimentos, você tem que sentir a virada da tua cabeça, A o corpo, então, respiração. tudo, 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 né? Então, essa concentração, essa capacidade de se concentrar, ela é treinada também, né? Então, quando a pessoa entra no escritório, automaticamente ela entra no foco. É. Liga o botão, tá focado. Fabielle, eu quero ir caminhando para o final, mas sem antes ainda te perguntar mais sobre o seu desafio que vai iniciar agora no dia 25 de maio, certo? Não, 21 de Vinte e maio. um de maio, desculpe, que é o desafio, que é o 21 de maio, é o dia do aniversário da Fabienne, Esse- 70 anos, com muita alegria. eu vou fazer 70 anos para ninguém dizer que eu vou nadar os 77 sem ter 70 anos. Exatamente, eu já. Então, ela vai Ah. começar esse grande desafio no dia 21 de maio, na data de aniversário dela. Eu queria que você contasse, Fabiane, exatamente o que você pode compartilhar com a gente assim, sobre aonde vai ser. Você contou um pouquinho que seu irmão vai colaborar, e eu sei que também. Apoio, o que que você pode, enfim, o teu espaço está aberto aqui para quem quiser Olha, apoiar esse projeto. E enquanto você vamos vai lá. contando, vou navegando um pouquinho na sua rede social, se você me der licença. Tá. Esse desafio, eu bolei ele, primeiro pela dificuldade da recuperação, né? Eu tinha assim, um interesse em ser um estudo de caso para alguns, né? A segunda coisa foi para dar visibilidade para os atletas masters. O terceiro foi para mostrar que o esporte longevo existe. E que o quarto foi para mostrar que nenhum sonho tem idade. Sonho não tem idade. A gente pode fazer o que a gente quiser, basta se empenhar naquilo, né? E mostrar para a sociedade em geral que nós, atletas masters, nós somos formadores de opinião e que a gente pode levar a palavra do esporte para as pessoas no sentido de trazê-las para as atividades físicas e os benefícios disso tudo, tá? Esse foi essencialmente foram os meus objetivos ao pensar nesse desafio, né? Eu pensei que você sabe que o Brasil passou por uma mudança demográfica radical. Nós viramos a pirâmide, né? Então nós temos hoje a cada, me parece que é 24 segundos, uns 50 a mais, e a cada 25 segundos, uns 60 a mais, né? Então, a população continua envelhecendo.
O que eu tenho percebido é que as empresas falam muito sobre inserção, né, dos mais velhos, essa fala do etarismo, do idadismo, né, do preconceito com as pessoas com mais experiência, né? Então, eu me desafiei a fazer um kit mídia e a procurar um patrocínio de alguma empresa que tivesse a ver com o desafio que eu vou fazer. Sim. Afinal de contas, não é todo dia que tem uma mulher de 70 anos que vai fazer um treco desse, né? As empresas, todas elas, ai, que maravilhoso, ai, que lindo, mas nenhuma comprou a minha ideia, né? Eu tenho a impressão que ainda há um descompasso entre o que é falado e o que é dito. Eu acho que as empresas ainda não integraram essas mudanças demográficas para dentro da cultura e da filosofia da empresa. Elas ainda talvez não tenha caído a ficha que os atletas master fazem parte do mercado prateado, Sim, sim. sabe? Que gira 2 trilhões de reais por ano. Não é pouca coisa. Nós fazemos parte disso, porque todo atleta master paga o seu bolso, tudo, tá? Nós não temos ajuda de ninguém nunca, né? Então, eu levantei uma série de argumentos para as empresas, dizendo: olha, as mudanças demográficas seria interessante, uma maneira também de vocês contarem novas histórias, terem novas narrativas e, por que não, novos ídolos, né? Exatamente. Mas acho que eles não estão ainda preparados para isso, não estão prontos para isso, Não estão sabe? enxergando isso? Eles Será, não estão Fabiane? enxergando isso, eles não estão enxergando. Uma vez eu falei, É tinha porque uma eles não pessoa. estão indo nadar logo cedo, que nem a gente, não estão vivenciando essa Mas eu experiência. acho que como eles funcionam só à base de números, né? Eles Sim, ainda não entenderam que quem consome as coisas é a geração prateada, somos nós. E nós, atletas nós fazemos parte disso, tá? Então, eles deveriam, talvez, mudar um pouco, né, o ângulo assim, de visão das coisas, e se darem essa oportunidade também, né, de trazer isso para dentro da empresa. Até porque quando você traz um atleta master para dentro da empresa, um atleta master ele tem muito mais história, né? As pessoas que trabalham naquela empresa vão se identificar muito mais com o atleta master do que com o atleta absoluto, um garotinho de 17, 18, 20 anos, né? E em que os feitos deles são absolutamente ultra. É tudo lindo, maravilhoso, mas essas pessoas sentem que nunca chegarão lá. Enquanto que, tendo um atleta master na frente deles, eles visualizam, vislumbram isso, essa possibilidade, sabe? O começo de fazer uma atividade física e depois, então, no decorrer do tempo, a melhoria e eles podem chegar a uma boa performance, né? Está muito mais perto do público, né, que do dia a dia. exatamente. É, Então, as empresas ainda elas não ousaram, sabe, talvez por quê, Paulo? Talvez porque nós tenhamos uma sociedade que tenha sido construída em cima de refrões, digamos assim, né? De uhum, juventude, de beleza, né? Então, isso gerou uma,
uma frustração, inclusive doença mental, porque você já passa a ser doença mental, a partir do momento que essas mulheres procuram freneticamente todos esses procedimentos, né, para se Os manterem atalhos, jovens, né? mas elas não têm saúde, isso não quer. A Exa- aparência física não é saúde, né? Então, as empresas, na realidade, acho que elas ainda, querendo ou não, têm esse etarismo, a sociedade em si tem, né? Eu escutei de uma polímata, uma mulher polímata, que falou para mim, ai, Fabiana, você tem que esquecer, porque afinal de contas, como que você acha que uma empresa vai linkar o nome dela com um velho? Eu fiquei, eu fiquei muito chocada com aquela frase dela. Primeiro, porque eu acho que a palavra velho, o adjetivo velho, é algo muito pejorativo, né? Velho é uma coisa que não funciona, que está quebrado, que tem defeito, que não serve mais, né? Então, eu não acho que nós somos velhos, pessoas não são velhas, né? Inclusive até porque a idade, né, a velhice mudou muito, né? Uma pessoa de 70 anos, não, mas aquele senhor que você conheceu de 70 anos. E não faz Exatamente. nem muito tempo, né? É, então, aí eu parei para pensar, falei assim, poxa, então realmente o que as empresas procuram também é o glamour, né? O glamour dos Jogos Olímpicos, o glamour do não sei o quê. Só que eles desconhecem que também tem o World Master Games, que são as Olimpíadas Master, que tem os campeonatos mundiais Masters, e que também tem glamour, Exatamente. E sabe? que é uma miopia, né, Fabiane? Uma É, miopia. é, Não estão enxergando é, esse mercado, não estão investindo e é, é, apoiando um mercado que tá aqui, como você falou, até já comentou aqui, eu já vi em outras entrevistas, um mercado com alto poder de consumo, lealdade às sim, marcas, né, que sim, consome turismo, pessoas que têm um poder aquisitivo que pode consumir e também convivências profissionais, né? Pessoas isso, com formações acadêmicas, né? E isso. conhecimento, enfim. Eu quero saber de que forma que quem estiver ouvindo essa conversa, o podcast Outra Visão pode apoiar aqui, abrindo espaço e também sempre que vou estar sempre aberto aqui a você, o que eu puder colaborar. Mas se uma empresa efetivamente falar, pô, eu quero saber mais sobre o trabalho da Fabienne, esse projeto específico, esse desafio ou outras coisas, até porque eu sei também você dá consultoria em empresas e tem uma vivência no mundo corporativo também, né? Como é que faz para te achar, Fabienne? Coisa mais fácil do mundo, ou pelo Instagram, ou no LinkedIn, pelo meu nome completo, Tá? ou é o meu e-mail, que é fabienne50@hotmail.com. Então, ó, então para É reforçar super aqui, fácil me achar. então vamos navegar Meu novamente aqui. Instagram, meu Instagram, eu tenho aí, eu acho que um card com os endereços, eu não Isso, sei. ó, é isso que eu vou mostrar. A gente tem É, um Linktree da Fabienne. Então tem é, uma pesquisa que eu já respondi, uma pesquisa. Então, entrando no Linktree, que eu vou deixar todos esses links na descrição deste episódio. E também é muito fácil achar o Insta da Fabienne. No próprio Insta do podcast do Televisão tem uma pesquisa, pessoal. Entrando aqui, responda essa pesquisa. essa pesquisa ela já foi feita, tá, Paulo? Já foi concluída. Ela Tá. já foi construída. Eu consegui 1.200 pessoas. Uau, que Foi, legal. é, foi muito, é, foi muito interessante, Proveitosa, bem né? legal. Então, É, ó, tá aqui, ó, o Insta da Fabienne, que eu já tinha dado uma navegada aqui. Aí tem
o Insta Mulheres Esportistas também, né? Isso, é Rede de Mulheres Esportistas. Rede Mulheres Esportistas, isso. E que tem as minhas amigas atletas, a Fernanda Murer, a Sim, eu Alessandra, conheço. todas estão aí participando e o podcast Outra Visão sempre apoiando aí as meninas nadadoras, que eu fico Inclusive, muito feliz aí de. eu gostaria até de dizer que esse ano eu fui coordenadora e coautora do livro inédito no Brasil, que é Mulheres Masters no Esporte, Ah, vamos colocar tá? aqui. Eu acho assim que seria bem bacana. Bem bacana, são 26 mulheres que eu reuni comigo, né? Então foram Uhum. 25 mulheres que eu fui atrás. E eu peguei mulheres fantásticas que fizeram a história do Brasil, né? E peguei também mulheres do dia a dia que também fizeram coisas maravilhosas e que também fica mais perto do público, leitor, né? Para incentivar, motivar, inspirar, né? A uma prática esportiva. Foi com esse objetivo assim que eu escolhi também outras mulheres. Ah, Eu espero que seja o primeiro de vários livros. ah, legal demais. Fabiane, eu vou caminhando aqui para o final, agradecendo Ok. muito a Eu te sua. agradeço demais, viu? Muito obrigada, Paulo. Desculpa ter falado tanto, viu? Não, de jeito nenhum. Então, assim, ó, para fechar, Fabiane, e agradecendo muito a sua presença e pelo tempo que você dedicou aqui para conversar com a gente, que nesse tempo aqui da nossa conversa, a Fabiane já teria nadado uns 3.000 metros. Certeza. Com certeza. Isso ela nadando devagar, hein? Isso ela nadando em ritmo devagar. Mas para a gente fechar, gostaria que você deixasse uma mensagem final, um recado, adicionado a tantas coisas maravilhosas que você já colocou, mas aquela mensagem final para a gente fechar essa conversa maravilhosa de hoje. A minha mensagem é sempre a mesma, sabe? Eu acho que na vida a gente tem a obrigação de ser feliz, né? E, às vezes as coisas simples, né, são as que nos trazem maiores afetos, maiores satisfações, né? E o esporte é um alicerce, foi sempre a base da minha persona. Então, eu sempre falo para as pessoas, se deem-se a chance realmente de praticar, de ter uma prática, né, esportiva, para vocês descobrirem amizades, novos lugares, a sensação maravilhosa que depois do esporte cumprido, né? Como que você vai se sentir muito melhor, mais disposto, é, você vai se encontrar, vai ficar sozinho com você mesmo dentro do teu esporte, então você vai se doar esse tempo, né? Você vai doar esse tempo só para você, que é muito importante na vida atribulada que a gente tem, dia a dia. E não se iludam, né? As pessoas que trabalham em empresas e que têm essa vida corporativa louca, é comum, mas essa vida não é normal. Então as pessoas têm que sair disso e têm que cuidar da saúde, têm que cuidar da família, têm que se dar umas prioridades, né? Não estou deixando, não estou falando que tem que parar de trabalhar, não é nada disso. Mas as coisas elas têm que ser mais equilibradas, né? Para a gente conseguir ser feliz. É isso que eu vejo. Ah, Paulo, muito agradecida, viu? eu que agradeço. Um beijo para você, Um bons beijo. treinos e um grande sucesso no seu desafio, que estou aqui na torcida. Um beijo! Tchau. Tchau!